Olá pessoal, hoje a gente vai começar uma sequência de aulas de geometria e a gente vai começar falando um pouquinho de geometria espacial. E o que é a geometria espacial? É o estudo dos sólidos, geométricos. E nessa primeira aula, ela vai ser uma aula conceitual. Eu vou passar para vocês alguns elementos e a gente dá o título dessa aula de poliedros. Olha bem, primeiro vamos entender o que é a palavra poliedros. Poliedros significa que é uma figura que tem vários polígonos, que tem várias faces. Então nessa aula a gente vai trabalhar os elementos de um poliedro. Geralmente o aluno me pergunta assim: Leonardo, o que é um poliedro? As definições formais de poliedro, elas não vão te traduzir uma ideia muito boa. Eu coloquei aqui uma definição informal, onde eu falei o seguinte: poliedro é uma caixa formada por polígonos. Então veja bem, uma caixa de sapato, por exemplo, é um poliedro. Um cubo, um dado, é um poliedro. Um diamante todo lapidado, ele pode ser um poliedro. Aquele cubo, ou melhor, aquele dado de 20 faces que alguns jogos aí trabalham, ele é um poliedro. São 20 faces formadas por triângulos, né, numeradas de 1 a 20 para você jogar. São exemplos de poliedros. Existem poliedros que têm um formato mais triangular, existem poliedros que têm um formato mais quadrangular, pentagonal e assim vai. Então, sempre que você pensar em poliedro, sempre que você colocar na cabeça o que é um poliedro, você pensa numa embalagem, você pensa numa caixa. Isso é um poliedro. É como se eu recortasse numa cartolina várias figuras geométricas, triângulos, quadrados, e depois tentasse juntar, encaixar elas para formar, vamos dizer assim, um mosaico espacial. Isso seria o exemplo prático de um poliedro. Então, olha só. Eu fiz aqui um poliedro bem simples e através desse poliedro bem simples, a gente vai ensinar você agora os elementos importantes que você precisa destacar na hora de reconhecer um poliedro. Repara que eu coloquei que essa aula é poliedro parte 1, porque na parte 2 a gente vai pegar esses conceitos que a gente vai aprender agora aqui e fazer uma aplicação um pouco mais aprofundada. Então, olha só, elementos importantes do poliedro. Vértices. Repara que eu coloquei um ponto aqui. Os vértices, que a gente vai representar sempre pela letra V, eles representam no poliedro exatamente esses pontos aqui, ó, que eu estou colocando em vermelho. Isso aqui é um vértice. Isso aqui é outro vértice, isso aqui é outro vértice. Eu tenho vários vértices aqui, percebeu? Então, eu vou numerar, por exemplo, eu vou chamar esse vértice aqui de vértice número 1, vértice número 2. Estou numerando aleatoriamente, tá, gente? Vértice número 3, vértice número 4. Eu tenho aqui, ó, um outro vértice, 5, 6, 7. Cuidado que quando a gente faz a numeração do vértice, olha, vértice 6 e vértice 7, você não pode esquecer que essa figura, ela é uma figura espacial, ela tem a terceira dimensão. Então, olha bem, eu ainda tenho um vértice aqui na frente, que eu vou chamar de vértice 8, só que você não pode esquecer que isso aqui também é um vértice, que eu vou chamar de vértice 9, esse aqui que eu vou chamar de vértice 10. Então, veja bem, a minha figura tem 5 vértices aqui em cima e 5 vértices embaixo. Cada vértice aqui, ele é um encontro de duas linhas. E essas linhas aqui, esses segmentos, eles são chamados de arestas. Olha só, a aresta é exatamente a união de dois vértices. Então, eu tenho uma aresta que vai unir o vértice 6 com o vértice 5.
Eu tenho uma aresta que vai unir o vértice 5 com o vértice 4. Então, veja bem, eu nessa figura, eu já encontrei, primeiramente, 10 vértices. Você não vai conseguir mais do que 10 vértices na figura. Lembrando que você não pode esquecer dos vértices que estão lá atrás, né? A gente faz pontilhado para mostrar que está passando por trás, na terceira dimensão. Então, nos meus números aqui dessa figura, a letra V, ela vai sempre indicar um número de vértices. Então, essa figura aqui é uma figura que tem 10 vértices. Eu contei manualmente, não usei fórmula, não fiz nada. Bom, um outro elemento importante são as arestas. As arestas representam a união de dois vértices. Por exemplo, eu estou unindo o vértice 4 com o vértice 5. Isso aqui azul é uma aresta. Eu estou unindo o vértice 6 com o vértice 5. É outra aresta. Então agora a gente vai contar a quantidade de arestas, contagem manual mesmo, que tem nesse poliedro. Ó, uma aresta que liga o vértice 1 ao vértice 2, 2, 3, 4, 5. Então 5 arestas aqui em cima. Embaixo eu também vou ter 5, olha só. 6, 7, 8, 9, 10. Agora, em volta do poliedro, 11, 12, 13, lá atrás, 14, 15. Então, eu consegui contar aqui 15 arestas. Vamos lembrar, cada lado azul desse aqui é chamado de aresta do poliedro. Então, esse poliedro, ele tem um total de 15 arestas. O que vem a ser agora a face? O que são as faces que eu estou representando pela letra F? Número de vértices representando pela letra V, número de arestas, né? Quantidade de arestas pela letra A maiúscula, e agora eu quero saber a quantidade de faces. As faces são todos os polígonos que constituem o poliedro, são todas as figuras que fizeram que aquele poliedro fosse montado. Então, olha só, eu tenho aqui na frente uma face. A gente pode dizer que essa face aqui, ó, é em formato quadrangular. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um quadrilátero qualquer. Então, isso aqui em verde é uma face. Isso aqui lateralmente é outra face. A tampa do poliedro, ela é uma face. Eu vou pintar a tampa do poliedro aqui, ó. Isso aqui também é outra face. Então, observa o seguinte. Esse poliedro tem a tampa superior, tem a base, vamos chamar de inferior. Então, eu tenho superior e inferior. Por sinal, se a gente fosse falar esse nome, não é o caso agora aqui, essa tampa superior do poliedro é uma tampa que tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se ela é uma tampa que tem 5 lados, eu posso dizer que essa tampa ela é um pentágono. É uma tampa pentagonal. É uma face pentagonal do poliedro. Então você tem a face superior, você tem a face inferior. Lateralmente, essas faces que são em formatos de quadriláteros, você tem 1, 2, 3, 4 aqui do lado e 5 lá atrás. Então, vamos contar. Ó, uma em cima, uma embaixo. São 2. 3, 4, 5, 6 e 7. Então, essa figura tem um total de 7 faces, percebeu? Cada polígono desse aqui é uma face. Cada figura que constitui o poliedro é uma face. Então, para a gente resumir, o poliedro é formado de vértices, faces e arestas. Olha bem, vértices, faces e arestas. Faces em verde, vértices em vermelho, arestas na cor azul. Ok? Então você já sabe o que é face, o que é vértice e o que é aresta.
Vimos que nesse poliedro temos 10 vértices, 7 faces e 15 arestas. Só que esses números não estão aqui por um acaso. Esses números, eles obedecem a uma relação. E a relação que eles obedecem é a seguinte: o número de vértices somado com o número de faces é sempre igual ao número de arestas. Pô, Leonardo, isso está errado. 10 mais 7 dá 17, não dá 15. Então a gente vai completar. O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas, sempre acrescentado da constante 2. Quer ver? 10 mais 7, ó, número de vértices mais número de faces, 17. É igual a 15 mais 2, que também dá 17. Em qualquer poliedro, esta relação ela é válida. Eu posso nem conhecer o poliedro, mas eu posso aplicar essa relação. Quer ver um exemplo? Eu vou dar 2 exemplos aqui, onde eu não conheço o poliedro, não sei nem como é que é o desenho dele, mas eu consigo as informações de vértices, faces e arestas. Olha esse exemplo 1 que é bem simples. Eu tenho um poliedro com 22 vértices. Então, é um poliedro que tem 22 pontos, ou seja, 22 vértices desse aqui. Vai do vértice 1 até o vértice 22. E ele tem 40 faces. Eu não sei nem o formato nesse poliedro das faces dele. Eu sei que são 40 faces no total. Então, eu tenho um poliedro que tem 22 vértices e 40 faces. Ele quer calcular o número de arestas. Eu vou usar exatamente essa relação. Total de vértices, aqui ó, 22 vértices, tá aqui a relação, mais a quantidade de faces, são 40 faces, igual ao número de arestas, que eu não sei quem é, mais a constante 2. Então, estou usando esta relação. V mais F igual a A mais 2. Uma equaçãozinha simples, né? Se é que a gente pode chamar isso aqui de uma equação. 62 é igual a A mais 2, logo eu já sei que a quantidade de arestas é igual a 60. Ou seja, esse poliedro eu não conheço, não sei quem é, não sei quem é o seu desenho, mas eu sei que ele tem 22 vértices, 40 faces e acabei de descobrir que ele tem 60 arestas. Então eu sei todas as informações praticamente desse poliedro. Na parte 2 da aula, a gente vai qualificar esses vértices, a gente vai qualificar essas faces, mas por enquanto eu quero que você determine quantos vértices, quantas faces e quantas arestas e sabendo, na verdade, o que é cada um deles. Vamos ver um segundo exemplo, olha aqui, ó. Poliedro com 6 faces, 12 arestas. Qual é o número de vértices? Então, olha só, eu sei que o número de vértices somado com a quantidade de faces, são 6 faces, é igual à quantidade de arestas, tá aqui, ó, 12 arestas, mais a constante 2. Esse 2 aqui não muda, ele faz parte da relação. Esse 2 é que garante que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas. Então, eu tenho V mais 6 igual a 12 mais 2. Lógico que eu sei que eu tenho 14 menos 6, ou seja, eu vou ter um total de 8 vértices. Por sinal, essa figura aqui, se você tiver curiosidade, é um cubo. O cubo tem exatamente 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Então, vamos pensar agora na parte 2, onde a gente vai começar a qualificar essas faces, qualificar esses vértices e essas arestas. Até lá, um abraço.